Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula, ou nas últimas aulas, nós introduzimos aquilo que é o tópico das medidas de associação, mais particularmente no que diz respeito à análise bidimensional de dados, ok? Onde a gente usa o sistema cartesiano, aí tipo colocamos o eixo do y e o eixo do x e a gente faz aquilo que se é a correspondência dos possíveis valores observados, de tal forma que no final a gente consegue ter uma nuvem de pontos, ok, sobre esse sistema cartesiano. Então, com base nesses dados bidimensionais ou essa análise bidimensional, foi possível a gente calcular dois tipos de medidas de associação, ok? Que foi o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de Posto, ou simplesmente o coeficiente de correlação de Spearman. No entanto, existem muitas outras medidas de associação ligadas ou que estão relacionadas com variáveis qualitativas, mas, particularmente para esse caso, esse não é o nosso foco, isso não faz parte da vossa menta, mas para quem tiver interesse, qualquer um daqueles dos livros de estatística que eu coloquei nas referências bibliográficas, isso ainda no primeiro dia, na primeira aula, vocês podem encontrar essas medidas, ok? Como o caso do coeficiente de contingência, coeficiente ρ de associação, de Kruskal, enfim, entre outras abordagens. No entanto, nessa aula de hoje eu vou introduzir um outro tópico. Aliás, esse tópico está dentro daquilo que é a análise, do contexto de análise bidimensional de dados, ok? Então, eu vou falar particularmente da análise de regressão. Observem que nas últimas aulas a gente simplesmente plotava, a gente criava aquilo que é o gráfico de dispersão, ok? O gráfico bidimensional, e usando aquilo que é a distribuição, aquilo que é a massa de pontos, a forma como os dados estão distribuídos, a gente conseguia ter uma ideia do tipo de associação que existe entre essas duas variáveis, sendo a associação negativa, positiva ou uma ausência completa de relação ou associação entre essas covariáveis. Também foi possível, como disse anteriormente, mensurar ou medir aquilo que é a intensidade da associação existente. Mas imagine, por exemplo, que eu tenha interesse em escrever um modelo, okay, que possa de alguma forma descrever essa relação existente entre a variável x e y. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora, ok? Nessa aula nós vamos introduzir a parte de análise de regressão. A gente, basicamente, vamos pegar aquele conjunto de dados, okay, os dados ou a abordagem que a gente fez nas aulas anteriores, e vamos escrever uma equação de regressão que possa representar essa relação existente entre a variável x e y. E aqui, nesse tópico, nós vamos ser capazes de mensurar, ok, qual é a variabilidade de uma determinada variável dependente, nesse caso, qual é a variabilidade do y, que pode ser explicada pelas variações de x. E outra coisa, na aula passada, eu deixei bem claro que a escolha, o processo de escolha, se a gente tem um conjunto de dados, para você identificar aquilo que é a intensidade da relação existente entre as duas variáveis, não existia uma análise rigorosa, um critério rigoroso para identificar qual é o valor de x e qual é o valor de y. Porque mesmo trocando os valores, a correlação continua sendo a mesma. A gente consegue mensurar essa correlação exatamente na mesma intensidade, mesmo trocando os valores de x com y. Já nessa abordagem agora da análise de regressão, é muito importante ou é pertinente a gente conseguir identificar de forma correta aquilo que é a nossa variável independente e aquilo que é a variável dependente, ok? Por exemplo, imagine que eu tenho um conjunto de dados onde tenho duas variáveis. A primeira variável é a renda mensal, ok? A renda mensal de um conjunto de famílias, uma série de famílias de um determinado bairro, e aquilo que é o consumo médio daquela família. Ok? Então, tenho duas variáveis, renda e consumo. Para você calcular o coeficiente de correlação, não precisa saber necessariamente, será que é a renda que afeta o consumo ou é o consumo que afeta a renda? Essa informação não é importante. Mas, para você identificar que variável afeta a outra, de tal forma que isso te possibilite escrever uma equação de regressão, você tem que
necessariamente identificar qual variável afeta a outra, ou seja, qual variável é explicada por outra e qual vai ser a variável que explica a demais. Isto é, nessa análise nós vamos pegar uma das variáveis, nesse caso a variável x vai ser a nossa variável independente, ok? Ou variável explicativa, e a variável y vai ser a variável dependente ou variável explicada, ok? Então, no caso do exemplo da renda que eu falei, naturalmente que a renda vai ser a variável independente, ok? O consumo de uma determinada família depende daquilo que é a renda média da família, ok? Renda mais alta tende a puxar também o consumo para patamares elevados e renda mais baixa tende a concentrar aquilo que é o consumo da família para níveis muito mais baixos, ok? Então, nessa parte é crucial que a gente tenha essa capacidade de identificar uma variável independente e a outra dependente. Ok, e nesse tópico a gente particularmente vamos falar sobre o modelo de regressão ou simplesmente a equação direta de regressão. Sendo uma equação, há necessidade da gente estimar aquilo que são os coeficientes associados a cada parte da reta. E essa estimação vai ser baseada tanto no método de mínimos quadrados, eu vou explicar mais adiante o que isso significa. Vamos ter que interpretar esses coeficientes, ok? Porque cada coeficiente da reta de regressão tem uma interpretação. E a gente vai apresentar essa interpretação. Vamos fazer predição. Predição é fazer previsões futuras, ok? Se eu tenho um conjunto de dados, tenho 20 observações, então eu posso usar a reta de regressão para fazer previsão, para prever o valor futuro, ok? A observação na posição, na 21ª posição, usando aquilo que é a informação anterior que eu já tive e a reta de regressão que a gente obteve. E vamos calcular aquilo que é o coeficiente de determinação. O que é coeficiente de determinação? O coeficiente de determinação ele vai me fornecer uma ideia do quão o modelo está bem ajustado. Isto é, vai me dar a informação da porcentagem das variações do y que vão ser explicadas pelas variações do x. Okay? Então, a análise de regressão é uma abordagem usada em diversas áreas, entre elas as ciências sociais, as ciências humanas, exatas, as ciências econômicas, entre outras áreas. Okay? E essa análise, tal como na parte de medidas de associação, ela envolve basicamente explorar aquilo que é a relação existente entre duas ou mais variáveis. Okay? Por exemplo, nós podemos considerar, por exemplo, a relação entre o tempo que um determinado aluno leva estudando uma determinada matéria e aquilo que vai ser o desempenho desse aluno no final do semestre, ou o desempenho desse aluno naquilo que são as suas atividades. É exatamente por isso, só para pegar esse primeiro ponto, é exatamente por isso que eu sempre recomendo a vocês que façam as atividades atempadamente, ok? Porque se você deixa a atividade para a última hora, vai ser muita pressão, ok? Vai ter pouco tempo de estudo para fazer muitas atividades e aí o seu desempenho não vai ser o desejável, ok? Mas espera-se naturalmente que alunos que levam mais tempo estudando uma determinada matéria, que se empenham mais, tenham um bom desempenho. Essa é a relação estatística. Okay? Podemos também identificar a relação entre as vendas, okay, de um determinado estabelecimento ou empresa e aquilo que são os gastos em publicidade. Ou seja, será que se eu gasto mais em publicidade, a tendência é de vender mais ou vender menos? Okay? Então, a análise de regressão ou a reta de regressão ela consegue dar uma ideia ou consegue explicar esse evento. Em outros casos, uma empresa, por exemplo, de serviços públicos pode estar interessada na relação entre as temperaturas máximas diárias e aquilo que é a demanda de energia. Ou seja, será que temperaturas mais baixas demandam muita energia? Ok? Porque as pessoas naturalmente vão querer usar aquecedores e outros objetos por aí. Ou será que as temperaturas mais altas demandam mais energia? O uso de ar-condicionado e por aí vai. Então, existe uma relação também. E a análise de regressão, ela inicialmente desenvolvida pelo Francis Galton, né, entre os anos de 1822 a 1911. E o objetivo de Galton era de identificar, era de estudar a existência ou não de uma relação, isso em termos genéticos, entre a altura dos pais e a altura dos filhos. Ou seja, será que se os pais têm, ou se
aquilo que é a característica da família, a tendência de ter uma altura média em torno de 1,60 centímetros, será que existe alguma chance de uma determinada, tanto das duas famílias, da família do homem e da mulher, terem um filho com uma altura muito acima daquilo que é o padrão da família? Ok? Então, com esse objetivo, o Galton ele coletou, estudou de forma superficial essa relação, e o seu orientando, o Carl Pearson, o Pearson que a gente vem falando nos últimos tempos, ele analisou de forma mais robusta, apresentou tipo, medidas um pouco mais detalhadas para estudar a existência dessa relação. E de lá para cá, essa análise de regressão, ela se expandiu, ok? Ela tem sido aplicada em diferentes áreas de conhecimento, como eu disse anteriormente. Ok? E todos aqueles casos que eu listei, além de buscar identificar aquilo que é a relação matemática, okay, que relacione essas duas variáveis, a variável x e a variável y, que nós vimos nas últimas aulas, nós podemos usar essa reta de regressão, ou esse modelo, também para fazer previsão. Ou seja, para obter algumas características futuras. Okay? E, de forma geral, na terminologia da análise de regressão, a variável que vai ser prevista, ou aquela variável que nós temos o objetivo de estimar, ela é conhecida como variável dependente, ou variável dependente, variável endógena, variável explicada e por aí vai. E eu não sei se vocês estão lembrando, mas na primeira parte de aula, no início do semestre, quando eu apresentei aquilo que era a classificação do tipo de dados ou tipo de variáveis, eu falei da existência dessas variáveis, a variável dependente e a variável independente. Então, agora, é exatamente nessa parte que nós vamos usar esse conceito e, de alguma forma, entender exatamente o que significa uma variável ser dependente e a outra ser independente. Ok? Então, se a variável que é prevista, nesse caso o y, ela é a variável dependente, e qual vai ser o nome que leva a variável que explica o y? Então, a variável que explica o y, ela é conhecida como variável independente. Ela é dita ser independente porque as suas variações não dependem de nenhuma outra variável. Okay? Ela varia de forma... ela varia por si só. Okay? Não depende da influência de outros fatores para variar. Já o y não. O y varia à medida em que o x vai variar. O x varia, o y também vai variar. É uma consequência direta. Okay? Então, a variável que explica o y é conhecida como variável dependente, explicativa ou exógena. Ou seja, vejam só, o y é endógena, dependente ou variável explicada, já o x é variável independente, explicativa ou exógena. Ok? Ok? Por exemplo, para analisar o efeito dos gastos em publicidade, ou seja, para analisar se os gastos em publicidade de alguma forma influenciam naquilo que são as vendas, o gerente de uma determinada empresa de marketing, portanto, pode ter interesse em prever aquilo que são as vendas, e para tal, nós vamos ter duas variáveis. A primeira variável vai ser o número a venda, a quantidade de produtos vendidos, ou aquilo que foram aquilo que foi o nível de faturamento, e o quão ou qual é e comparando, ou seja, fazendo uma relação com aquilo que são os gastos. Isto é, eu gastei tanto no período de janeiro, por exemplo, a dezembro, nesse intervalo de tempo, gastei em tanto, e qual vai ser o meu nível de faturamento? Quanto é que eu faturei? Ok? Ou no intervalo de tanto a tanto, o nível a taxa, não o nível, a taxa a taxa de promoção, ok? Podemos dizer assim, de um determinado produto, foi tanto. O preço do produto reduziu em tantas unidades. E quanto é que eu consegui faturar? Existe uma relação entre a intensidade da promoção e aquilo que é o nível de faturamento, ou seja, reduzir o preço numa taxa muito elevada, será que significa necessariamente vender mais? Então, essas respostas, de forma natural, a gente consegue ver que isso é óbvio, que isso acontece. Mas o que é que a ciência, o que é que a estatística diz em termos disso? Será que realmente existe essa relação? Nós podemos ter 100% de certeza que existe essa relação,
E essa relação ela é forte, ok? Então, a análise de regressão ela ajuda a identificar esses casos. Ok, de forma mais prática, a parte explicativa do modelo ela vai depender de uma série de variáveis, ok? Isto é, a parte, um determinado fator, ele pode ser explicado, nesse caso a variável dependente, o y, ele pode ser explicado mediante diferentes outros fatores, ok? Por exemplo, o tempo, aquilo que é o desempenho de um determinado estudante. Naturalmente, o desempenho do estudante ele pode ser não só influenciado com o tempo que o estudante leva para estudar uma determinada matéria, mas também com a metodologia que o estudante usa para estudar esta matéria e aquilo que são as dificuldades que o estudante enfrenta. Ou seja, são muitos outros fatores que influenciam naquilo que é a variável dependente. Ok? Mas, particularmente para o nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com a regressão linear simples. Ok? Linear, porque a reta, nós vamos traçar uma reta de regressão. Okay? O comportamento vai ser linear. O conceito que nós vimos nas últimas aulas. Vai ser simples, vamos considerar apenas uma única variável independente. Ou seja, o y vai ser explicado apenas por uma única variável. Ok? Então, no caso de uma regressão múltipla, a gente diz que a regressão é linear múltipla quando tivermos mais de uma variável explicativa ou independente. Ok? E o comportamento de y em relação a x pode ser representado de diversas maneiras, entre a forma linear, com base numa linha reta, que vai ser o nosso foco, é por isso que vem aqui esse termo linear, mas também pode ser representada de forma quadrática, cúbica, exponencial, usando logaritmo e por aí vai. Ok? Mas essa parte de quadrática, cúbica, exponencial e logarítmica, isso a gente deixa para outros contextos. Okay? Para o nosso caso particularmente, vamos trabalhar com a regressão linear simples. Quem tiver interesse, tem muitos livros por aí que abordam esses outros tipos de modelos de regressão. Okay? A formulação de um modelo de regressão segue basicamente essa notação. A gente tem aquilo que é a nossa variável, a variável dependente, o y, e a variável independente, x. Então, a relação entre y e x ela vai ser modelada por essa função. Ou seja, o y é uma função do x. O que quer dizer que y é uma função de x? Significa que o y vai variar apenas ou somente quando o x varia. Mas o x não é influenciado com a variação do y. Ok? O x ele não é influenciado. O x são valores observados, já tenho. Ok? Mas naturalmente, se eu obtiver algum valor do y, eu posso calcular o valor de x. Mas a direção de explicação aqui é o x que explica o y. O y varia em função de x. Não vamos escrever o y como função do x. Okay? E em geral, vamos considerar o y apenas como sendo aleatório. Okay? Ou uma quantidade não observada. Já o x não. O x vamos considerar como um valor observado. São valores fixos. Já temos. Okay? Desta forma, a relação entre x e y ela vai ser regida apenas por uma expressão matemática, okay? Que é essa lei aqui, onde vamos ter que, dado um valor do y observado, vamos encontrar aquilo que é a quantidade do y. Okay? Já temos o x esperado, vamos encontrar o valor de y. Ok, e de forma geral, a equação geral de uma regressão linear, ela tem essa cara. Isto é, observem que a relação que eu apresento aqui, eu coloquei uma função direta, ou seja, que y ele vai ser puramente explicado por x. Ok? Ou seja, não existe nenhuma quantidade de y que vai escapar. Mas a relação certa de uma reta de regressão é essa, onde o y vai ser explicado necessariamente por essa função, modelada por essa função, mas existem outras causas aleatórias que influenciam no y e que o x não tem nada a ver com elas. Ou seja, o que a gente não consegue controlar. Ok? Fatores externos. A gente pode ter um exemplo que diz assim, indivíduos que fumam tendem naturalmente a ter mais chance de desenvolver a tuberculose.
Tudo bem, existe uma relação muito forte entre ser fumante e desenvolver a tuberculose, ou ter a tuberculose em algum momento na vida, ok? Então, será que essa relação perfeita, será que é necessariamente, será que todo mundo que desenvolve a tuberculose, aliás, todo mundo que fuma vai desenvolver necessariamente a tuberculose? Ou existem muitos outros fatores que podem afetar nessa relação, mas que a gente não consegue controlar esses fatores? Então, a esse conjunto de fatores que a gente não consegue controlar, nós chamamos de epsilon, que é o termo de erro. Okay? É o erro, é o conjunto de fatores que a gente não consegue controlar. Razão pela qual nem todas as variações de y vão ser explicadas por x. Outras variações vão ser atribuídas a esse termo de erro. Okay? E esse modelo aqui, o modelo em 2, ele tem duas partes. Tem a parte determinística. Por que é determinística? É determinística porque eu já sei logo a priori que o x ele é um valor observado. Okay? O x é um valor observado, então aqui eu tenho uma constante, é uma quantidade determinística. E temos a parte aleatória, o y, que eu não sei quais são esses outros fatores. Então, esse modelo é uma mistura de uma parte fixa, que é a parte determinística, e de uma parte aleatória, que é o termo de erro. Okay? E a componente aleatória ele é conhecido como termo de erro, e ela visa, ou tem como importância, de capturar ou conseguir pegar todas aquelas influências, todas as flutuações de y que não vão ser explicadas por x. Okay? E de forma geral, esse termo de erro ele segue um modelo, segue uma distribuição normal, com média zero, variância constante. O que isso quer dizer? Significa, se você tiver muitos valores do termo de erro, que eu vou mostrar mais adiante como é que você calcula esses valores, e você plotar aquilo que é o histograma, você deve ver que a curva, o histograma dos termos que você vai obter usando os termos de erro, eles vão ser normalmente distribuídos. Vai seguir aquela distribuição simétrica daquela abordagem que eu dei anteriormente, onde a média, a moda e a mediana desse termo de erro vai estar no mesmo valor, vai estar no centro, em torno de zero. Ok? Já a parte determinística do modelo, ou também conhecida como parte teórica, que é a f de x, nós vamos modelar usando essa expressão, essa regressão, onde eu tenho beta 0 mais beta 1 x1, aliás, mais beta 1 e x. Okay? O beta 0 vai ser o intercepto, isto é, o valor. Observe que o f de x que eu coloquei aqui, o que é f de x? F de x é o y. Okay? Então, seria o mesmo que colocar, aliás, seria o mesmo que essa relação aqui. Ok? Então, significa o y a gente pode modelar dessa maneira, onde o beta 0 vai ser o intercepto, quando o x for igual a 0, e o beta 1 é que vai ser o coeficiente angular, ou seja, vai ser exatamente o beta 1 que vai ditar qual é o grau de inclinação da reta. E certamente, de certeza vocês viram isso no ensino médio, ou mesmo no cálculo 1, para quem teve cálculo 1, aquela abordagem de estimar a equação de uma reta que passa por um ponto, por dois pontos, sendo dado o coeficiente angular, ou sendo dado a ordenada na origem, e por aí vai. Então, a reta de regressão que vamos apresentar agora segue basicamente a mesma analogia daquela reta, da reta que vocês viram no ensino médio. Okay? Mas a diferença é que agora eu vou estimar essa reta não simplesmente com base em dois pontos ou um ponto, mas sim usando dois vetores de valores observados, que é o vetor de y e o vetor de x. Ok? Então, como disse, o gráfico da equação de regressão linear, nesse gráfico nós temos o intercepto, que é beta 0, ou seja, é a interseção dos y, quando o x for 0, e beta 1 vai ditar aquilo que é a inclinação, ou coeficiente angular da reta. Ok? Então, se denotarmos por x e y, aquele par que nós vimos na parte de medida de associação, para cada valor de i variando de 1 até n, então a equação de regressão, de forma geral, vai ser dada por essa expressão, onde essa parte daqui é aquele esse f de x aqui, a única diferença é que eu estou a indexar por um índice i, ou seja, o valor observado para um determinado indivíduo vai ser dada por essa expressão, onde o xi vai ser a característica daquele indivíduo. Se for aquilo que é a pontuação, eu quero analisar o desempenho de um determinado aluno, em função do tempo que esse aluno estudou,
eu vou pegar o aluno Antônio, por exemplo, eu vou estimar o seu desempenho em função do tempo que o Antônio levou estudando. Naturalmente, existem outros fatores que podem influenciar nessa relação e a gente não consegue controlar. E esses fatores são aqueles que eu disse que a gente atribui a causas aleatórias, ou termo de erro. Okay? Os coeficientes beta 0 e beta 1, eles vão ser estimados usando o método dos mínimos quadrados, aquela abordagem que eu apresentei anteriormente. E como é que vamos fazer isso? Eu posso isolar esse termo de erro. Isolando o termo de erro, eu vou passar essa parte de f de x para o outro membro, ou seja, o f de x vem subtrair nos valores de y. Esses são os valores de y observado, ok? Nesse modelo. Então, eu vou dizer aqui, o termo de erro vai ser o y observado, ok? Aquele vetor, você tem o valor de x e o valor de y, mesmo na parte, quando a gente falou de medida de associação, nós tínhamos um vetor de x e outro vetor de y. Então, aquele vetor de y que já é dado previamente, nós vamos chamar de y observado. O y teórico é esse y aqui que a gente vai ter que estimar. Ok? Então, o termo de erro vai ser pegar essa parte daqui, que nós chamamos da parte teórica, para o outro membro, subtrair com aquela quantidade observada. Ok? O y, aliás, eu aqui já coloquei a representação, que o y teórico vai ser exatamente a função de x, que vai ser dada por essa expressão. Ok, e a reta de regressão, observe que essa primeira parte toda é simplesmente uma teoria. A reta de regressão, na prática, ela tem essa forma, ok? Ela é crescente, quando o beta for maior do que 1, mas também ela podia ser decrescente, podia ter interceto mais ou menos aqui e decrescer, ok? Podia ter interceto aqui e decrescer, ok? Mas esse exemplo eu vou apresentar mais adiante. E o que está a acontecer? A reta de regressão é essa, onde o beta 0 vai ser o interceto do y, quando o x assume valor 0, ok? E o beta 1 vai ditar aquilo que é o grau de inclinação da reta. Ou seja, se a reta está mais para cima, inclinada, a reta pode vir mais para cá, ou a reta pode cair um pouquinho mais. Então, o que vai ditar essa flutuação, essa variação toda, vai ser exatamente o beta 1, ok? Então, o termo erro, o εi, que vai ser, nesse caso, o ε1 para a primeira observação, o ε2 para a segunda e o ε3 para a terceira, ela vai medir aquilo que é a distância entre o valor observado, o y observado, e o teórico. Aliás, o y observado, esse é o observado pelo valor do y teórico. Nesse caso, vai ser dada por essa expressão. Então, quando ele é teórico, porque o valor de beta 0 e beta 1, a gente está representando aqui usando os parâmetros, okay? Porque nós não conhecemos os valores. Mas, quando a gente consegue estimar o valor de beta 0 e beta 1, essa reta ela vai ser basicamente a reta estimada, ou a estimativa da reta, que vamos colocar um chapéu aqui, chapéu no beta 0 e chapéu no beta 1, depois de nós estimarmos essas quantidades. Ok? Então, essa distância entre cada valor observado pela reta representa o termo de erro. E ela tem a soma desses valores aqui tem uma propriedade muito interessante, que nos remete àquela propriedade da média aritmética, onde a gente assumia que o desvio, ou a soma da distância de cada valor observado em relação à média, ele era zero. Ok? Por quê? Porque existiam alguns valores que estavam acima da média e outros estavam abaixo. Então, aí teríamos aquela diferença, uma parte da diferença seria negativa, outra parte da diferença seria positiva, e o efeito de compensação dessas diferenças todas, somando, seria zero. O mesmo acontece aqui. Você tem um termo de erro aqui que é positivo, que está acima, um valor observado que está acima da reta, o outro também está acima da reta, mas temos um valor que está abaixo. Ok? Naturalmente, pena que para esse caso aqui a intensidade a gente colocou aproximadamente a mesma, mas o que a gente quer dizer aqui é a soma deste valor, mais este, mais aquele, deve ser necessariamente igual a zero. Ou deve ser um valor muito próximo de zero. Okay? Isso levando em consideração alguns erros de aproximação. Okay? Essa é a propriedade do termo de erro. Ok. Então, o termo de erro é uma variável aleatória, como disse anteriormente, e sobre as quais nós podemos fazer essas suposições. Ou seja, o erro ele tem média zero, ok? Por que vai ter média zero? Porque a soma desses erros deve ser igual a zero. Então, se a soma vai ser igual a zero, como é que você calcula a média?
A média é somar todos os valores observados, dividir por N, ok? Mas se você tem essa propriedade que a soma dos zeros é zero, naturalmente que a sua média vai ser igual a zero. Ok? Mas nós vamos usar essa notação de valor esperado para quem tem estatística 2 no próximo semestre ou em algum momento durante o curso, vocês vão entender melhor o que quer dizer, qual é o significado dessa expressão. Mas é exatamente média, o termo média numa outra vertente. A variância, aquela variância, usando a mesma abordagem que a gente calculava antes, ela vai ser constante, essa é a variância populacional, ou seja, que todos os zeros têm a mesma variabilidade. Okay? A única coisa que vai mudar é simplesmente o sinal, o sentido ou a direção do erro. A covariância vai ser igual a zero. O que é covariância? Covariância vai ser você pegar dois valores do erro, ou seja, vai pegar o erro 1 e o erro 2 e vai analisar aquilo que é a variância desses dois erros separadamente. Okay? Vai ser igual a zero. Isto é, vocês estão lembrando que para calcular o coeficiente de variação, a gente fazia a covariância de x e y, que é basicamente a soma de xi menos x bar vezes yi menos y bar, dividido por n menos 1. Essa expressão que eu dei nas aulas passadas chama-se covariância. Então, para esse caso, significa que você tem dois valores, ou melhor, dois vetores do erro, o vetor é i e o vetor é y, e você vai calcular a soma do erro i menos a média do erro i, que nós sabemos que é zero, vezes o erro j menos a média do erro j, que é zero, dividido por n. Ok? Então, isso praticamente vai ser a soma do produto entre o erro i e o erro j, dividido por n menos 1. Então, essa quantidade deve ser igual a zero. O que é que isso quer dizer? Significa que os erros, eles não são correlacionados. Por que não são correlacionados? Porque você sabe que para calcular o coeficiente de correlação entre duas variáveis x e y, você vai ter que colocar a covariância de x e y e dividir pelo produto dos desvios padrão. Aquilo que nós vimos antes. Então, se logo a priori os termos de erro, o erro i e o erro j têm covariância zero, significa que vão ter coeficiente de correlação igual a zero. O que é que isso quer dizer? Que eles não devem estar correlacionados. Ok? Que a relação entre eles é nula. Por outro lado, a variável y, sendo função do termo de erro, ela é uma variável aleatória, porque o erro é aleatório. Okay? E dessa forma, a média do y, ou o valor esperado de y, vai ser dada dessa forma. Por que a gente acabou omitindo? Veja que nessa expressão aqui, a gente tem o termo de erro. Mas se você aplica a esperança aqui, dado que o x é conhecido, e a gente sabe logo a priori que a média, a esperança do erro é zero, você vai ter aqui o valor esperado do y, dado o x, vai ser dado por essa expressão. O x agora, aquela variável aleatória, aquele valor de x, o x maiúsculo, eu vou substituir por x minúsculo, que é uma observação, o valor observado. Okay? E a variância do y vai ser exatamente igual à variância do erro. Por quê? Mais uma vez, quem tem a parte de estatística 2 vai entender melhor isso no futuro. Porque essa parte toda é uma constante, e uma constante não varia. Okay? Se você tem 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, qual é a variância de 2, 2, 2, 2, 2? É zero. Porque não existe nenhuma variação, é uma constante, é o mesmo valor. Então, como eu disse, essa parte toda representa uma constante, porque o x já é observado, talvez para vocês agora pode ser um pouco complicado entender, porque vocês calculavam a variância de x, mas nós estamos num outro contexto, estamos numa outra dimensão. Ok? Então, a variância, como a primeira parte, essa parte aqui ela é constante, a variância do y vai ser igual à variância do erro, que é sigma quadrado. Ou seja, para um valor observado x igual a essa quantidade, existe uma distribuição associada ao valor do y. Okay? E todas as distribuições têm a mesma variância, porque a variância é constante. O termo de erro tem a mesma variância. Significa que a variância do y1 é sigma, a variância de y2 é sigma quadrado, a variância de y1 é sigma quadrado, a variância de y2 é sigma quadrado e assim sucessivamente. A média, por outro lado, vai ser dada também por essa expressão. A variância é desconhecida, essa é a variância populacional, e a média do y, okay? Porque depende dos parâmetros populacionais, também é desconhecida. Porque esses parâmetros eu desconheço, não sei quais são os valores de beta 0 e beta 1. E para tal vou precisar usar os valores da amostra para estimar essas quantidades. Ok?
Por outro lado, as médias de y condicionada a x são estimadas basicamente usando são estimadas se eu conseguir estimar beta 0 e beta 1. Se a gente estimar beta 0 e beta 1, então vamos conseguir estimar essa quantidade. Ok? E o comportamento, aquela reta de regressão que eu dei antes, essa espécie de reta, ok? É basicamente essa, onde o beta 0 vai medir essa magnitude, a distância entre a origem e o ponto de corte no eixo do y. Já essa inclinação, esse ângulo aqui, ele vai ser dado, vai representar aquilo que é o coeficiente angular. Observem que no ensino médio vocês calculavam esse coeficiente angular pela tangente, eu não sei se vocês se lembram ainda, mas pelo menos eu lembro, mesmo sabendo que vi isso há muito tempo mesmo, mas a gente calculava isso usando a tangente, ou mesmo essa parte daqui, você usa a tangente para calcular o beta 0, ou pode usar aquela outra abordagem de y0 menos y1 sobre x0 menos x0, enfim. Vocês sabem que tangente vai ser igual a seno sobre cosseno, então você pode calcular, você tem esse triângulo, pode usar o teorema de Pitágoras, considerando esse ângulo aqui, você vai calcular o seno, que vai ser cateto oposto pela hipotenusa, a hipotenusa vai ser essa distância deste ponto aqui até esse ponto, ok? Ou pode depois calcular o cosseno, que vai ser o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse, que mede 1. Vai ser cateto adjacente pela hipotenusa e depois calcula a tangente, que é seno sobre cosseno, ok? Aí você vai ter o intercepto. Isso no ensino médio, aquela abordagem de representação de reta que vocês viram no ensino médio. Aqui nós vamos usar o método dos mínimos quadrados para estimar o beta 0 e beta 1. Então, por isso, para tal, vocês não precisam ter esse conhecimento de seno, cosseno, porque não vamos precisar disso aqui. Ok? Mas então, eu vou terminar essa aula aqui, nesse slide. Na próxima aula, vou apresentar de forma resumida aquilo que é o passo a passo de como é que a gente vai conseguir estimar os coeficientes beta 0 e beta 1. E vou apresentar alguns exemplos, vamos usar um modelo de regressão para verificar qual é o poder de predição desse modelo, ou seja, o quão o modelo pode ser usado para prever, e de alguma forma quais são as variações do y que são explicadas por essa parte daqui, ok? Então, na próxima aula eu vou falar melhor disso, ok? E até lá.